Pelo Zoom tava muito melhor. Esse aplicativo aí, nossa, falha muito. A tá pelo Zoom. Pessoal, agora ficou melhor? Não tá aparecendo sua tela. Não tá aparecendo minha tela? Não. Tá sua inicial na tela. Aruna. Ai, que calor. E agora? Agora tá. Tá, então vou recomeçar, tá bom? Então, na reanimação neonatal. Mas, professora, tá torta a tela do... Isso, agora deu. Deu? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reanimação neonatal, tá? Essa reanimação neonatal, ela pode acontecer logo após o nascimento do neonato, ainda na sala de parto, ou na unidade de terapia intensiva neonatal, ou até mesmo no alojamento conjunto. É importante lembrar que o enfermeiro ele tem que dispor de recursos físicos, humanos e materiais para que esse atendimento seja adequado. Então, nós temos que prover fonte de calor para aquecimento daquele neonato, uma equipe de no mínimo 3 pessoas, materiais como laringo, ambu, extensores, rede de gases, conexões adequadas, tá? E lembrando que as principais causas da depressão neonatal são a asfixia intrauterina, a prematuridade, que pode ser geralmente uma prematuridade mais extrema. Isso está relacionada à falta de maturidade dos órgãos vitais, o que pode ocasionar uma depressão neonatal. Drogas administradas ou ingeridas pela mãe, como, por exemplo, sedativos, anticoagulantes, as aspirinas, doenças neuromusculares congênitas, malformações congênitas, como, por exemplo, as síndromes. E é importante avaliar essa vitalidade do recém-nascido ao nascer. Então, nós já comentamos em outras aulas sobre o Apgar, que é a escala de adaptação extrauterina e asfixia neonatal. No A, nós avaliamos a aparência, no P, pulso, no G, grimace, no A, a atividade e no R, a respiração. Mas é importante também fazer os seguintes questionamentos. Essa gestação ela é a termo? Tem ausência de mecônio? Como está o tônus muscular desse neonato? Ele respira? Ele chora adequadamente? Está cianótico? Faz algum esforço respiratório? E aí, nós deveremos o quê? Manter essas vias aéreas pérvias, iniciar a respiração, ventilação e manter uma boa circulação desse neonato. Vamos dar a sequência do ABC. No A, manter as vias aéreas pérvias, é importante nortear a equipe a posicionar o RN adequadamente. Aspirar bocas e narinas somente se necessário. E, se necessário, inserir a cânula endotraqueal. Na letra B, nós vamos para B vem de brief, de respiração. Como que nós vamos iniciar essa respiração / ventilação? Alguns bebês, alguns neonatos, como eu já comentei em aulas anteriores com vocês, eles podem apresentar a apneia logo ao nascer, que quando realizado o estímulo tátil na região plantar ou dorsal, esse bebê ele volta a respirar adequadamente. Essa ventilação também poderá ser realizada a partir de ventilação com pressão positiva, seja ela com ambu mais máscara ou com ambu mais a cânula endotraqueal. Na letra C, nós lembramos sempre de manter a circulação adequada desse recém-nascido, estimular e manter a circulação através das compressões, tá? Depois eu corrijo no slide de vocês
mas através da compressão cardíaca, tá? Massagem é só o massoterapeuta que faz. E em algumas situações nós lançaremos mão também de alguns medicamentos. Em suma, na reanimação do neonato, nós utilizamos a epinefrina apenas. Então, aqui eu tenho um aspirador nasal. Temos aqui um ventilador de transporte, a cânula de Guedel, o ambu, laringo e lâmina. Lembrando, gente, que todos esses materiais devem ser testados antes que a intercorrência ocorra, tá? Então, o bom enfermeiro, ele avalia as condições físicas e materiais dele diariamente, para que na hora de uma intercorrência, como uma reanimação neonatal, ele não tenha nenhuma dificuldade. É importante prevenir a perda de calor desses recém-nascidos, uma vez que eles não têm uma regulação térmica adequada e eles ainda estão em adaptação extrauterina. Para prevenir a perda de calor desses recém-nascidos, nós podemos oferecer uma fonte de calor radiante e, principalmente, manter esse recém-nascido seco. Então, nós vamos usar campos, tá? Secar o líquido amniótico. Depois que nós secarmos aquele líquido amniótico, nós vamos retirar os campos molhados e mantê-lo seco. Por quê? Porque aquele bebê molhado, nós vamos ter uma limitação da produção do calor, um aumento da taxa metabólica, uma vez que ele vai ter um consumo energético maior para manter a temperatura, sendo, com isso, um maior consumo de oxigênio. Para manter as vias pérvias, as vias aéreas pérvias desse recém-nascido, o posicionamento mais adequado é colocar o recém-nascido em decúbito dorsal, com o pescoço ligeiramente estendido e a cabeça lateralizada, para evitar possíveis broncoaspirações. A aspiração, se não houver mecônio, tá? Ela será realizada em boca e narina. Então, vamos lá. Vamos pensar no fluxograma em que a gente faria essa avaliação do recém-nascido, tá? Então, nós vamos, primeiramente, avaliar o Apgar, em seguida, avaliar adequadamente. E aí, assim, gente, é uma avaliação bem criteriosa para ver se tem esforço respiratório e como que está essa frequência cardíaca, tá? Lembrando que a frequência cardíaca no neonato, a gente avalia ela braquial, mas de preferência nós avaliaremos ela através do estetoscópio para neonato, então através da ausculta cardíaca, que é o mais indicado. E aí, quais são as indicações para iniciar a ventilação desse recém-nascido? Então, eu fiz um fluxo aqui, que ele é bem fácil. Então, vamos pensar no pulmão, tá? Se a ventilação, ela é espontânea, e se eu tenho uma frequência cardíaca normal, eu não tenho indicação nenhuma para iniciar nenhum tipo de ventilação nesse recém-nascido. Porém, se eu tenho uma ventilação espontânea, com uma frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, esse neonato será submetido ao quê? A ventilação por pressão positiva, seja ela com ambu mais máscara ou ambu mais cânula endotraqueal. E aí a gente teria a indicação do quê? Da intubação desse neonato. Agora, se o recém-nascido ele já tem uma respiração ausente ou gasping, nós já iniciaremos de imediato a ventilação por pressão positiva. E aí, nós deveremos avaliar a frequência cardíaca, assim, com muito critério. Se eu tenho um recém-nascido com uma frequência cardíaca abaixo de 60, eu vou continuar a ventilação e a compressão cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver entre 60 e 100, e eu tiver uma frequência cardíaca sem aumento, eu vou continuar a ventilação
por pressão positiva e vou fazer a massagem cardíaca se frequência menor do que 80. À medida que a frequência cardíaca desse neonato for aumentando, eu só vou continuar a ventilação. Ou seja, acima de 100 batimentos por minuto, se ele respirar espontaneamente, eu vou suspender a ventilação mecânica. Vou fornecer oxigênio e vou fazer estímulos táteis nesse recém-nascido. A compressão cardíaca no neonato, ela sempre deverá ocorrer no terço inferior do externo, com uma profundidade de 1/3 da dimensão anteroposterior do tórax. A relação vai ser de 3:1, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu sempre vou reavaliar a frequência cardíaca após 30 segundos de massagem mais ventilação. Então, eu devo considerar massagem e ventilação. As medicações em situações de reanimação neonatal, elas serão administradas através da veia umbilical, e aí o enfermeiro treinado, capacitado, ele poderá, sim, realizar o cateterismo umbilical, através de veias periféricas e através da instilação endotraqueal. Geralmente, as medicações que serão administradas durante a reanimação neonatal serão a adrenalina, tá? E aí, essa adrenalina, a gente vai fazer a diluição de 1 ml de adrenalina para 9 ml de soro fisiológico. E aí, nós faremos a administração conforme o peso do recém-nascido. Então, se for via cânula endotraqueal, nós faremos de 0,5 a 0,1 dessa solução. Se for endovenosa, nós faremos 0,1 ou 0,3 para cada ml quilo do recém-nascido. Tá? Uma infusão rápida, sempre se for periférico, por exemplo. A cada infusão, nós elevamos aquele membro do recém-nascido. Se for e mais, né? Nós faremos sempre uma permeabilização, a infusão de um soro para auxílio nessa infusão, porque a quantidade é muito pequena, tá? E junto com a adrenalina, nós faremos também expansores de volumes, que podem ser sangue, albumina, solução fisiológica e o Ringer lactato. E aí, só para a gente revisar um pouquinho da tabela de Apgar. Então, nós sabemos que são 5 itens que nós faremos avaliação. Cada item, ele vai de 0 a 2 pontos. Então, por exemplo, se a frequência cardíaca não estiver identificável, nós daremos a nota 0. Se ela estiver menor do que 100 batimentos por minuto, nós daremos a nota 1. Maior do que 100, a nota 2. O esforço respiratório, né? Então, a respiração. Como nós faremos a avaliação dessa respiração? Se a respiração estiver ausente, a nota é 0. Lenta ou irregular, então eu posso ter uma bradipneia, ou uma taquipneia, ou uma dispneia. Nós daremos o número 1, a nota 1. Se for uma respiração forte, com choro, nós daremos a nota 2. O tônus muscular, se estiver muito flácido, 0. Se o bebê tiver alguma flexão de extremidade, 1. Ou se ele estiver se movimentando ativamente, nota 2. A irritabilidade reflexa, grima-se, careta. Se ele não tiver nenhuma resposta, nota 0. Se ele fizer careta, 1. Se ele chorar, tossir ou espirrar, que é bem comum, ele terá a nota 2. Quanto à cor, quanto à aparência desse recém-nascido. Se ele ficar azul, pálido, cianótico, ele tem a nota 1.
Se ele estiver rosado, mas com a extremidade azulado, ou como, por exemplo, uma cianose localizada, como a peribucal, nota 1. Se ele tiver o corpo completamente rosado, né, estiver apresentando uma boa perfusão, uma boa circulação, nós daremos a nota 2, tá? E é importante saber que o boletim do Apgar, ele vai ser realizado no 1º e no 5º minuto de vida de todos os recém-nascidos. Quando o Apgar do 5º minuto for igual ou inferior a 7, ele será realizado a cada 5 minutos até o 20º minuto de vida. O objetivo maior do Apgar é avaliar as condições de nascimento desse bebê e as respostas às manobras de reanimação, tá? Eu vou fechar a tela aqui e vou virar um pouquinho a tela para mim, que eu vou fazer uma demonstração para vocês, tá? Vocês estão me vendo agora? Sim. Sim, sim. Tá, vocês estão conseguindo ouvir, não está cortando mais, né? Não. Tá, então vamos lá. Então, gente... Tá um pouco longe. Oi? Só tá um pouco longe. Tá, é que eu tô falando mais baixo para não ficar cortando mesmo, tá? Então aqui eu tô com um neném aqui, que não é de verdade, mas parece, para fazer algumas demonstrações aí para vocês, tá? Bem a cara de professora de saúde da criança mesmo, dar aula com o bebê no colo. Enfim. Pessoal, eu não sei se vocês entenderam. Então, o neném nasceu, eu ainda estou, por exemplo, lá na sala de parto. Qual a escala que eu vou utilizar para avaliar a adaptação extrauterina e se há algum tipo de asfixia neonatal? Qual é o nome da escala? Acabei de falar. Apgar. Apgar. A escala de Apgar, é isso mesmo, tá? E aí o Apgar, eu vou letra A, aparência, C, pulso, G, grima, que é a face, né? O A, de atividade, R, de respiração. O bebê, como que ele tem que estar? Ele tem que ser um bebê que esteja rosado, né? Com uma coloração adequada. Ele não pode ter cianose nem generalizada, nem localizada. Ele não pode estar hipocorado, nem azulado. O pulso tem que estar adequado. Eles têm que fazer movimentos com a face, tá? Então, aquele bebê que careta, que chora, que tosse, que espirra, que também é um indicativo de uma respiração adequada. Ele não pode estar apresentando nem brade, nem TAC, nem dispneia. Tá? Então, ele tem que estar com uma respiração bem adequada. E tem que ser um bebê ativo, né? Então, ele não pode ser um bebê, por exemplo, prostrado, letárgico, né? Então, a gente tem que avaliar bem esse bebê, tá? E aí, voltando lá naquela apresentação, o que eu preciso ver daquele bebê, né? Então, quando que eu vou começar a fazer qualquer tipo de manobra nesse bebê? Então, o bebê nasceu, eu preciso avaliar se esse bebê aí, ele tem uma respiração adequada, então, ele respira. Só que ele pode até estar respirando espontaneamente e, de repente, ele apresentar uma apneia. O que eu vou fazer na apneia? Então, eu vou fazer um estímulo tátil na sola dos pés e na região do dorso das costas, tá? Se ele voltar a respirar espontaneamente, eu só vou avaliá-lo quanto à frequência respiratória e cardíaca. Se tiver tudo bem, eu não faço nenhum tipo de intervenção. Mas se, por exemplo, aquele bebê ele tem uma ventilação espontânea, então ele respira espontaneamente, mas ele tem uma frequência cardíaca menor do que 100, eu vou partir para quê? Eu vou fazer uma ventilação por pressão positiva. Por quê? Quando eu jogo uma pressão positiva, eu faço uma ventilação por pressão positiva nesse bebê, eu provoco o quê? Uma maior vascularização dos órgãos vitais e eu pressurizo esse tórax, tá?
E isso, muitas vezes, vai dar aí um retorno de uma frequência cardíaca mais adequada, tá? Agora, se esse bebê não respira adequadamente, então eu tenho aí uma ventilação ausente, ou esse neonato ele está gaspeando, eu também vou optar para a ventilação por pressão positiva, seja ela com o ambu mais a máscara, ou seja ela através da intubação orotraqueal, tá? E aí eu comecei a ventilar esse bebê, eu vou continuar avaliando quem? A frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca ela estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, eu vou continuar a ventilação com ambu ou através da cânula, né? E eu vou fazer a compressão cardíaca. Como que eu realizo a compressão cardíaca? Então, eu vou ter um bebê com o tórax completamente o quê? Exposto, né? E aí, essa intervenção geralmente acontece lá na sala de parto ou no alojamento. Então, a gente vai rapidamente dispor o tórax desse neonato, tá? Esse neonato meu aqui tá cheio de roupa, tá? E aonde que eu vou fazer essa compressão? Então, aqui eu venho na face intermamilar, entre os mamilos, eu posso ir com 2 dedos ou com o polegar, tá? Lembrando que se eu for fazer a compressão com 2 dedos, eu nunca vou usar o indicador. Porque o indicador é um dedo que a gente tem um pouco mais de força e a gente pode exceder na pressão. Então, eu vou usar sempre o dedo médio e o anelar, nunca o indicador, porque eu posso fraturar a costela desse neonato, tá? Então, eu vou estar com o bebê, eu estou só demonstrando aqui, mas a gente vai fazer isso na prática quando a gente retornar, tá? Então, eu estou com o bebê numa superfície rígida, aqui numa mesa, tá? Então, eu tenho uma superfície rígida. Vocês estão vendo o neném aí, gente? Sim. Tá? Então, eu tenho na superfície rígida, então, dedo médio e dedo anelar, e aí eu vou fazer as compressões, tá? Tá vendo? Ou eu posso usar os 2 polegares. Aí eu venho aqui, ó, um polegar junto com o outro, abraço esse neném aqui e eu faço as compressões com o polegar, tá? Então, eu tenho um bebê que ele está gaspeando ou ele tem uma frequência cardíaca sem. Eu vou ventilar e aí eu vou dar sequência na compressão, tá? Identifiquei aqui, ó. Continua. Vixe, travou, foi tudo. Clara, tá travando tudo agora. Gravando. Clara, tá travando. Vamos lá. E agora? Sua imagem tá travada ainda. Aí, desce um pouquinho. Voltou? Acho que voltou. Voltou, né? Então tá. Uhum. Se eu tiver uma frequência cardíaca aqui, nessa situação, entre 60 e 100, eu vou reavaliar esse bebê. Então, assim, se a frequência cardíaca ela não aumenta, eu continuo com a ventilação e continuo com a massagem, a compressão, cardíaca. Se a frequência cardíaca começar a aumentar e ultrapassar a 100, eu vou manter somente a ventilação através do ambu. E aí, como que eu ventilo um neonato? Eu pego o ambu e vou sempre em 2 tempos. Tá? E se a frequência cardíaca ela estiver acima de 100, eu tenho uma respiração espontânea, eu suspendo de imediato a ventilação por pressão positiva. E aí eu posso fornecer para esse paciente, para esse neonato, somente o oxigênio inalatório, caso a saturação esteja menor do que 95. E aí eu posso continuar fazendo estímulos táteis nesse recém-nascido. Tá? Então, a regra é bem clara, tá? Eu tenho que manter esse meu neonato com a frequência cardíaca, gente, sempre acima de 100 batimentos por minuto, tá?
E aí, quando que nós vamos chocar esse neonato? Então, a gente tem que lembrar que nós temos os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Quais são os ritmos chocáveis? Então, uma taquicardia ventricular sem atividade elétrica. Então, é como se aquele coração ficasse tremendo, taquicárdico, mas ele não tem aí uma contração, uma atividade elétrica adequada. Então, lá no meu eletro estaria assim, né? Um risco bem rápido, mas não faz o Q, o R e o S adequadamente, tá? Ou na fibrilação cardíaca. Então, ele está fibrilando, está mandando atividade, mas também não tem o pulso adequado. Agora, se esses recém-nascidos estiverem em assistolia, não é um ritmo chocável. Se ele estiver só em taquicardia, também não é um ritmo chocável, tá? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis, tá? E qual é a medicação, então, mais utilizada lá na reanimação neonatal? É a adrenalina. Então, eu vou aspirar 1 ml de adrenalina para 9 ml de soro. E desse aspirado, eu só vou administrar 0,1 a 0,3 a cada quilo, tá? Então, se eu tenho um bebê de 1 quilo, eu posso administrar só 0,1, por exemplo. Tá? E aí a gente vai acatar a ordem médica naquele momento, tá? Então, na reanimação do neonato, a gente tem 2 medicações básicas, que são epinefrina e expansores de volume, tá? O que é um expansor de volume? Tá? É um elemento de hidratação, que pode ser sangue, pode ser albumina, e pode também ser o quê? Um ringer lactato, tá? A gente tem plasma light, a gente tem outros expansores de volume mais inovadores hoje em dia, tá? Então, ou eu aplico a adrenalina ou eu faço a expansão de volume, certo? Dúvidas, gente? Tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? A Silviane falou que até agora não. Até agora não, né? É que assim, eu estou tentando explicar mais devagarzinho possível, porque é bem assim, extenso, né? Então, eu estou tentando explicar da maneira mais tranquila possível, porque realmente a reanimação neonatal é uma aula mais extensa, tá? Eu vou compartilhar com vocês também mais uma tela. Só um minutinho, por favor. Só vou ver se a tela vai abrir aqui, tá? Uhum. Era horrível. Aruna, onde você está? O que você anda comendo? Deixa eu dar o queijo para ela. Mimada. Não. Eu vou falar um pouquinho de Ovace agora. Alguém sabe o que é Ovace? Podem responder, gente. Não. Não. Vocês nunca ouviram falar nesse termo Ovace? Eu não. Não? Não. Ninguém? Eu te comeu. É de comer? É remédio? Tá? E alguém já ouviu falar em obstrução de vias aéreas por corpo estranho? Ah, sim. Já. Aí sim eu falei ali com vocês, né? Então, a Ovace nada mais é do que obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então, nós podemos sim ter algum tipo de obstrução de vias aéreas desse recém-nascido por algum corpo estranho, que pode ser um leite materno, pode ser um aspirado salivar, tá? Então, a gente tem, igual no adulto, né? No adulto é muito comum, às vezes, a gente ter aí algum tipo de engasgamento, né? E é bem comum a gente ter algum engasgamento do adulto, tá? E no recém-nascido também não é diferente, tá?
Só tentando abrir um arquivo aqui para eu mostrar para vocês. Mas caso ele não abra, que às vezes acontecem umas falhas técnicas, eu envio ele para vocês. Vocês já viram como que é feito o desengasgamento, né, do adulto? Qual é o nome da manobra que a gente faz? Alguém sabe? Não sei o nome, mas eu vi. Como Sabe? que é, Ana? Um desengasgamento? Como que a gente faz aí esse desengasgamento? É com 2 dedos abaixo desse. Ah, o nome? Minha mãe tá tentando lembrar o nome. Manobra de Heimlich, Manobra de Hensch. Isso mesmo. tá? Então, como que é feita? Então. A gente sabe fazer, né? Mas a gente não sabe como que chama, porque tem um nome meio difícil. Então, é essa manobra aqui, tá? Que é a manobra de Heimlich. Então, eu vou pegar, fazer com a minha mão, como se fosse um Não tá copinho. aparecendo. Não Tá tá aparecendo aí? aparecendo. Não, Quem? tá só. Ah, agora sim, agora sim. Tá aparecendo a folha? Tá. Tá. Tá, né? Então, como que eu vou fazer aí essa manobra de Heimlich no adulto, tá? No adulto, eu vou fazer um copinho, igual está nessa segunda figura aqui, tá? E eu vou lá, abaixo do apêndice xifoide, fazer um movimento em J, a fim de quê? De desobstruir essa via aérea que está aí com um corpo estranho, tá? Nas crianças acima de 2 anos, eu vou proceder com a mesma manobra, que chama manobra de Heimlich. Lembrando que na criança e no adulto, qual que é o sinal que a gente chama de sinal universal, que eu tenho aí nessa primeira figura de asfixia? É a mão no pescoço. Então, muitas vezes a gente engasga. O que é reflexo, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar a mão aonde? A mão no pescoço, tá? Então, é o primeiro sinal aí, é o sinal universal de asfixia. Uma criança acima de 2 anos, tá? Eu vou fazer a manobra de Heimlich, como eu acabei de falar. E numa criança menor do que 2 anos, tá? Então, eu tenho um OVACI, uma obstrução por via aérea, de via aérea por corpo estranho, no recém-nascido, ou numa criança, num bebê até 2 anos. Então, vejam aí, ó, a figura abaixo, no canto direito da tela, tá? Então, eu vou inclinar o recém-nascido levemente para baixo, tá? Apoiado no meu antebraço, o meu antebraço apoiado em meu joelho, tá? A mão lá desse antebraço que ele tá apoiado, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouco no boneco para vocês. Mas a minha mão esticada, meu dedo indicador e médio lá no mento, lá no queixo do recém-nascido, elevando o quê? Hiperestendendo um pouco essa cabeça. Para quê? Para abrir essa via aérea, tá? E aí eu vou fazer 5 golpes, 5 movimentos com a outra mão, tá? De preferência que seja a mão dominante, aí no dorso do recém-nascido. Então, eu coloco ele inclinado, mento um pouco estendido com a minha mão que está lá com o meu antebraço abaixo dele, a minha mão estende mento, e a outra mão, de preferência a mão dominante, eu vou fazer 5 golpes no dorso dele, no sentido da sacra, tá? Aqui, bem abaixo do diafragma, para frente. Fiz os 5 movimentos, eu volto com esse bebê, eu viro esse bebê que ainda no meu antebraço, claro, gente, tomando um cuidado aí para esse bebê não cair, tá? Ali eu tenho ele com a via aérea aberta, então eu tenho abertura de via aérea e eu faço também 5 compressões. Por que fazer a compressão? Porque ele teve uma obstrução, que a gente não sabe ali por determinar por quanto tempo, e durante essa obstrução ele pode ter tido uma má circulação, né? Então ele pode ter aí
tido uma falta, uma má oxigenação. E aí, quando eu faço a compressão, eu mando uma circulação, uma irrigação para o cérebro, certo, gente? E aí eu consigo, com as compressões, irrigar bem esse cérebro. E aí eu vou sempre reavaliando se esse bebê desobstruiu. Não desobstruiu ainda. Faço novamente. Manobra, 5 golpes, cabeça estendida, apoiada no meu antebraço, no meu joelho, e 5 compressões, até ele se estabilizar. E se isso evoluir para uma parada cardiorrespiratória? Aí eu vou iniciar a ventilação por pressão positiva, seja ela na máscara, tá? Ou na cânula, geralmente inicio na máscara. Se tiver uma frequência cardíaca menor que 100, eu vou fazer as compressões. Se ele estiver apresentando gasping, né, uma ventilação inadequada, eu também faço ventilação e compressão. Se ele tiver ausência de respiração, ventilação e compressão. Caso ele comece a respirar espontaneamente e a frequência cardíaca fique acima de 100, aí eu não preciso mais fazer as compressões. Eu vou manter uma boa oxigenação, posso usar catéter nasal ou macronebulização e sempre avaliando a oximetria de pulso desse bebê, dessa criança. Aqui eu tenho a cartilha, tá, de PCR e RCP no bebê, que eu vou disponibilizar lá no ABA para vocês. Mas é uma cartilha bem simples, que ela dá o passo a passo bem adequado, tá? É uma cartilha do SUS em parceria com o SAMU. Eu gosto muito dela. Acho ela bem clara, bem objetiva. Eu já vou dispor para vocês lá no ABA. Estão vendo a minha tela ainda, gente? Sim. Sim. Agora não. Me ver. Será que é Ana Paula? Uhum. Salve. Então, gente, essas foram as noções básicas de reanimação neonatal, tá? É uma aula que ela é um pouco mais prática, tá? Mas que nós temos que exercitar, tá? E aí eu vou dar a seguinte atividade para vocês. Vocês vão ler esse material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E em dupla, vocês vão fazer um vídeo, tá? Sobre a reanimação neonatal. E, vocês vão disponibilizar esse vídeo via AVA ou por e-mail para mim, valendo ponto. Então, o que eu quero... Oi, desculpa, não vi? Quanto tempo o vídeo? Não, o vídeo ele deve ter no máximo 15 minutos, tá? Eu quero que vocês descrevam no vídeo, tá? Vocês podem fazer em grupos de 5 pessoas, eu acho que fica mais fácil para vocês, tá? Então, vocês podem... professora Caia, a gente não está podendo se encontrar, mas a gente monta o roteiro todo mundo junto, faz uma videoconferência e monta... E a gente se reúne por WhatsApp, por vídeo, e um só faz o vídeo. Tudo bem, tá? Então, são grupos de 5 pessoas. Vocês vão enviar esse vídeo para o meu e-mail. Eu acho que o AVA não vídeo, tá? E aí, quando vocês enviarem o vídeo, como assunto do e-mail, vocês colocam vídeo emergência neonatal. Tá? E aí vocês fazem esse vídeo e me enviam valendo ponto. Vale bastante ponto, inclusive. Tá? Então, só esse vídeo já vai... Então, eu quero que o que vocês vão fazer no vídeo? Vocês vão explicar, tá? Essa cartilha que eu vou enviar para vocês,
tá? Vão explicar como que deve ser realizada a manobra de Heimlich no adulto, no paciente pediátrico e no bebê. Vão ensinar o suporte para o ovácio do bebê e a reanimação neonatal e pediátrica. Então, vocês vão falar de ovácio, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, reanimação do paciente pediátrico e do paciente neonatal. Tudo em um vídeo valendo 500 pontos em enfermagem na saúde da criança e do adolescente, tá? Então, aproveitem esse restante de horário que vocês vão ter agora para elaborar isso. Elaborem o vídeo. Até que dia que vocês vão entregar esse vídeo? Não sei. Tá? Eu estou olhando aqui no calendário. Então, quinta-feira que vem... Quinta-feira que vem, que é o... Eu vou fazer um vídeo da cartilha que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Quinta-feira que vem, que seria a próxima aula de quinta, né? Que para segunda eu acho que fica muito perto, né, gente? Fica. Então, eu vou deixar para outra segunda-feira. Vocês podem me enviar até outra segunda-feira esse vídeo, tá? É que eu preciso lançar nota para vocês. Até o dia 13? 13 de abril. Combinado? Certo. Então, vocês podem passar. Tá? Professora, Valeu. repete de novo o tema, por favor. Então, as manobras de obstrução de vias aéreas por corpo estranho do paciente adulto, pediátrico e neonatal, e a reanimação cardiorrespiratória do paciente pediátrico e para neonatos, tá bom? Eu já vou enviar essa cartilha aí para vocês terem como suporte para realizar esse vídeo, tá? Lembrando que lá no plano de ensino, lá no PEA de vocês, nós também temos algumas referências, tá? Que vocês podem utilizar. Combinado? Combinado. Então, pessoal, quero ver um vídeo melhor do que o outro, tá? Se vocês forem se reunir, usem máscaras, mas façam preferência através de videoconferência, tá? Dúvida? Karen, vídeo com 15 minutos a gente consegue mandar por e-mail mesmo? Eu acho que não dá para mandar Eu por acho e-mail. que não. Deixa eu só ensinar vocês. Vocês conhecem um aplicativo? Ele chama e-Transfers, tá? Vocês clicam lá no Google e digita e-Transfers. Nesse aplicativo, ele carrega qualquer arquivo, seja pesado ou não. O que ele manda? Ele envia um link de acesso para quem for acessar. Isso a gente usa muito com foto, chama e-Transfers, tá? Eu coloco lá no grupo para vocês. E aí vocês conseguem fazer o vídeo, tá? É bem legal. Vocês gravam vídeo, seja no celular ou com a câmera do computador. Eu gosto muito de gravar com a câmera do computador, que ela fica bem paradinha, tá? E aí, depois que vocês gravarem, vocês baixaram no computador, vocês vão lá na internet e clicam, digitam lá, e-Transfers. E aí ele baixa o vídeo para vocês. Tem pacote que é pago, mas vocês podem pegar o pacote gratuito. A única coisa é que no pacote gratuito o link tem que ser acessado em 30 dias, né? E aí, gente, vocês vão mandar no mesmo dia, eu vou abrir, tá bom? Combinado? Tá bom. Combinado. Então, tá bom. Boa noite para vocês, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Deixa eu falar. A resenha até agora não aconteceu para mim. A nota, já enviei bastante tempo. É que ela não lançou ainda. É que eu não lancei o prazo para envio. Até hoje, eu vou somar o de todo mundo e aí eu já lanço todo mundo junto. Que eu não, depois que eu lanço, eu não consigo mais retificar. É por isso, tá, Arlen? Tudo bem.
Senhora, do certo, trabalho. mas Depois eu pergunto. Agora eu esqueci. O plano tá de bom. alta é para Então, hoje vamos lá, mesmo, né? tempo Oi? O plano de alta do binômio é para hoje mesmo, né? Irene, hoje mesmo, tá? Tô esperando vocês entregarem. Aí, o plano de alta, eu já vou lançar a nota amanhã, tá? Então, vou pedir para que vocês entreguem até hoje ou até amanhã, às 9 da manhã, tá bom? Tá, Tá ok, bom. obrigada. Professora, Fala, Thaís. sobre o trabalho de hoje, se você não respondeu o e-mail, não significa que você não recebeu, né? Não significa que eu não recebi, tá bom? Podem ficar em paz. Tá bom. Tá? Se eu não receber de alguém, eu comunico a representante de vocês, olha, fulano não encaminhou, vamos combinar desse jeito? Tá Ou bom. eu pergunto pra lá no grupo. Tá bom. Tá bom. De nada, obrigada.